Companheiros, queridos irmãos dos sublimes ideais desta doutrina, que nos liberta através da luz que acende em nossas consciências. Continuamos a rogar ao divino amigo e mestre, que nos mantém envolvidos nas claridades divinas de suas bênçãos, a fim de que possamos ter compreensão e discernimento, para encontrar nas soberanas páginas do seu Evangelho a argamassa moral para a nossa edificação interior. Nós queremos agradecer a André e a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui pela segunda vez e hoje falando de um tema, a evangelização do feto, que talvez possa parecer para muitos como sendo algo assim um quanto estranho, evangelização do feto. Mas nós podemos dizer que com o desenvolvimento das ciências e o aprimoramento das tecnologias, o descortinar de panoramas novos pela psiquiatria, pela psicanálise, então vai nos levando, nós, a humanidade, a descobrir o feto, a quem o Dr. José Raimundo Lippe chama a Sua Majestade o feto. E esta ciência é naturalmente muito nova. Basta lembrar que até meados da década de 80, os recém-nascidos, por exemplo, que necessitavam passar por um procedimento de cirurgia, eles enfrentavam esse procedimento sem o benefício da anestesia, porque julgavam os médicos que os bebês não pensam e, como não pensam, também não sentem dor. O que não deixa de ser uma grande ignorância. Beleza, muito obrigado. Só que ele está muito esperto, né? Mas a gente fica imaginando assim, o tamanho da ignorância humana. Não é de um setor da nossa sociedade, mas é a nossa ignorância. E então nós começamos a descobrir a Sua Majestade, o feto. E a própria psicologia vai nos dizer que o feto tem sensações, percepções e sentimentos. Sem dúvida. O aspecto de ciência, Allan Kardec, lá na Gênese, no capítulo 1, item 16, ele vai nos dizer que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Porque para a ciência ficaria extremamente difícil explicar determinados fenômenos somente através das leis da matéria. E ao espiritismo é necessário a ciência para dar-lhe apoio e comprovação. Então é justamente com esse desenvolvimento da ciência que nós vamos então compreendendo até com maior profundidade a proposta espírita. É com esse desenvolvimento. E então nós vamos iniciar estabelecendo primeiramente uma base doutrinária. A questão 132 do Livro dos Espíritos, ao nosso ver, é uma das mais importantes para nós. Porque Kardec interroga qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos. Então, as venerandas entidades respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de enfrentar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, quer dizer, nós estamos acertando roteiros, porque antigamente como é que era a nossa relação com o Criador? Nós pagávamos dízimos, fazíamos ofertas, acendíamos velas, e com isso nós queríamos transformar Deus em nosso funcionário. Eu paguei, dei a minha parte e agora Ele tem que fazer. Era isso que pretendíamos. Mas o Espiritismo, lançando essa luz nova, iluminando os nossos raciocínios, a nossa consciência, vem nos dizer: calma lá, meu amigo.
Agora é o tempo do simancol. Agora é a hora de você cumprir a sua parte na obra da criação, porque nós temos tudo, um planeta exuberante que nos oferece oportunidades mil para o nosso progresso. Aqui tem de tudo, todos os recursos, tudo aquilo de que nós necessitamos. Então é o momento de trabalharmos para cumprir a parte que nos toca na obra da criação. E dentro da pauta das nossas obrigações, que são muitas, nós separamos somente uma, exatamente aquela da união conjugal, que é o momento mais significativo de nossas vidas, porque nós vivemos inicialmente o indivíduo, juntamos com o outro, que já é algo desafiador, e desta junção nós iremos dar oportunidade a um terceiro, a um quarto. Ainda outro dia estávamos vendo, André, um casal nos Estados Unidos com 29 filhos. Que alegria aquela casa! E o pai daquela garotada toda e a mãe, novos ainda, saudáveis, alegres. Na minha casa nós éramos 10 filhos. Na casa do vizinho era 21. Que alegria quando juntava aquilo tudo, era uma festa extraordinária. Mas então, para essa nossa realização, é preciso de que? Estabelecer uma pauta. Nós temos que ter uma pauta, um balizador. E nós fomos buscar esse balizador justamente em André Luiz, na obra Os Mensageiros, que narra o caso de Isaura e Antônio. Antônio, em virtude dos seus méritos, era habitante de nosso lar, e Isaura morava em Campos de Paz. De tempos a tempos, o Antônio vinha de nosso lar para se encontrar com a noiva querida em Campos de Paz. Mas as autoridades de nosso lar deram permissão a Antônio para conduzir Isaura até o seu plano de ação. Entretanto, um dos chefes de serviço de Campos de Paz aconselhou Isaura a preparar-se por 6 anos sucessivos, antes da partida definitiva, acrescentando que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. E às vezes nós nos preocupamos tanto com o enxoval dos talheres, dos tecidos, dos lençóis, das toalhas, e esquecemos aquele que é o primordial, apurar o enxoval dos sentimentos. Porque nós podemos afirmar sem dúvida que em um lar onde este enxoval não é preparado, onde o clima não é estável, harmônico, os nossos filhos receberão uma influência negativa muito grande. Basta dizer que até a brusca alteração dos batimentos cardíacos da mãe tem uma influência capital no equilíbrio emocional do ser em formação. Então a nossa responsabilidade é bem maior do que nós pensávamos antes. Mas vamos propor uma outra questão do Livro dos Espíritos, a 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Porque vamos falar também daqueles que chegam aqui para nós na condição de filhos especiais. Então, por isso, já abordamos essa questão 167. E nós perguntamos, quem é o meu bebê? Será que todos nós fizemos essa pergunta quando o casal estava grávido? Porque um dos conceitos também primordial é esse, né? Porque não existe mulher grávida, existe casal grávido, porque as tarefas são compartilhadas.
Se a mãe é o suporte emocional e material para o bebê, o marido é o suporte material e emocional para a mãe e para o bebê. Então nós, quando vivíamos a condição de casal grávido, nós fizemos essa pergunta: quem é o meu bebê? Então, o meu bebê é um espírito velho, que vem de múltiplas experiências, que traz uma bagagem cultural muito grande, uma bagagem de conhecimentos, e que traz também uma grande evolução moral. Por mais primário que sejamos, mas trazemos uma grande evolução moral, porque viemos construindo isso ao longo dos milênios. Então, esse meu bebê é um espírito velho, mas esse meu bebê poderá ser um familiar amigo que retorna à convivência fraterna do lar, para aí ter a ocasião de desenvolver os seus potenciais íntimos. Mas este meu bebê também poderá ser aquele nosso irmão que se encontra na retaguarda da evolução e que se aproveita daquela família exatamente para ter a oportunidade de avançar de uma forma mais efetiva. Mas este meu bebê também poderá ser aquele irmão que está muito à frente de todo o nosso grupo familiar e que vem reencarnar junto a nós exatamente para trazer o progresso para aquela família inteira. Mas o meu bebê também poderá ser aquele com o qual tive graves problemas de relacionamento no passado. Todos nós, os espíritas, já ouvimos as citações, já estudamos a reencarnação do Segismundo. Quem era o seu pai? Foi aquele que foi assassinado por ele no passado, Adelino. E então a Raquel é o pilar de sustentação moral daquele lar. E eles terão a oportunidade de romper as algemas de ódio para construir laços de fraternidade e amor. Então este poderá ser o meu bebê. Conhecemos casos vários dessa situação. Quem já teve a ocasião de ler Psiquiatria em Face da Reencarnação do Dr. Inácio Ferreira, quando estava à frente do Sanatório Psiquiátrico Espírita de Uberaba, vai encontrar ali diversos casos, quanto também ele narra outras experiências na sua obra Novos Rumos para a Medicina. São muitos os casos, mas também o nosso bebê poderá ser aquele que vem com uma tarefa muito especial, exatamente para desamarrar as algemas de ódio entre famílias, às vezes, vem para unir. E uma vez que cumpriram a sua tarefa, inexplicavelmente, eles vão embora em tenra idade, cumpriram a sua tarefa. Mas o meu bebê também poderá ser um missionário especial de Jesus, que vem para transformar uma comunidade, para transformar um estado, um país, ou para transformar o nosso planeta inteiro. Vamos lembrar que Allan Kardec foi bebê, que Madre Teresa de Calcutá, que Teresa d'Ávila, que Irmã Dulce, que Francisco de Assis, que Francisco Cândido Xavier, todos eles foram bebês. Então meu bebê poderá ser um missionário, mas o meu bebê também poderá ser aquela ave cansada, que tomou decisões equivocadas ao longo da sua jornada, e que chega até nós na condição da ave ferida, em busca de consolo, em busca de paz, em busca de um colo amigo, em busca de amor, para restaurar, para recompor, para reconstruir o seu destino. Então esse poderá também ser o meu bebê. O importante é que estejamos preparados para receber o meu bebê da forma que ele vem, e não da forma que eu quero, porque os nossos filhos não chegam da maneira que nós estamos querendo, mas da forma que eles necessitam vir. Mas nós dissemos
que o meu bebê é um espírito velho, é uma individualidade, um viajor dos milênios, é um ser único. E como eu posso saber que realmente ele é um ser único, com características únicas? A doutora Alessandra Piontelli, que é uma psicóloga de Milão, e que escreve uma obra fascinante, intitulada De Feto à Criança, ela cita diversos casos das suas observações, porque ela acompanhou e acompanha diversos processos de gravidezes, tanto singulares quanto gemelares. E ela terá a oportunidade de ver que cada uma dessas crianças tem um comportamento rigorosamente individual. Comportamentos individualizados. Então ela narra o caso de uma gravidez gemelar. Era uma menininha e um menininho. O menininho muito quieto, bonachão, retraído. E a menininha era aquela espoletinha que buscava o contato com o irmão, queria abraçá-lo, queria envolvê-lo. E o menininho sempre fugindo, se escondia atrás das dobras da placenta. E ela falou para a mãe: mãe, você vai ter uma menininha sapeca. Mas o seu menininho bonachão, introspecto, caladão. E ela sempre acompanhava essas crianças pelo menos até os 4 anos de idade, constatando que realmente elas apresentavam esse comportamento depois de nascidas. Então ele escreve: à medida que a minha experiência se desenvolvia, ficava cada vez mais impactada pela individualidade dos movimentos de cada feto. Cada um deles parecia já como sendo um indivíduo com personalidade e preferências e reações. Cada um. Mas ela também nos fala das lembranças do útero. E ela narra uma de suas experiências, era uma gravidez gemelar. E as duas crianças gostavam de brincar, como eram bivitelinos, eles gostavam de brincar através da cortina da placenta, um acariciando a face do outro. Depois que nasceram e que começaram a andar, ficar de pé, qual era a brincadeira dos dois? Entre a sala e o corredor havia uma cortina, um ficava do lado de lá, o outro ficava do lado de cá, acariciando o rostinho um do outro. Então isso demonstra claramente as lembranças. Mas há um outro caso que é muito extraordinário, porque ela vai falar exatamente que o feto reage e registra a nossa mensagem. Era uma gravidez singular, uma menininha também muito arteirinha, e ela gostava de brincar puxando a placenta, puxa para cá, puxa para lá, até que começou um processo de descolamento, um processo de hemorragia. Então a doutora Piontelli socorre a mãe e passou um pito na menininha. Olha só, danadinha, se você não ficar quietinha, você vai matar a sua mãe e você vai morrer em consequência, porque você está dentro da barriga dela. E continuou acompanhando as imagens da menina através do ultrassom. E ela permaneceu quietinha até o momento do nascimento. Então, com isso, nós queremos demonstrar que a criança compreende muito bem as mensagens que nós enviamos para ela. Sejam positivas, sejam negativas. Elas compreendem perfeitamente, conforme nós vamos ver mais à frente. Mas esta individualidade, ela está marcada desde o início, desde o momento da fecundação. Explica a doutora Marlene Nobre, essa inesquecível batalhadora em favor da vida. Que quando o espírito vai reencarnar, antes mesmo de se iniciar o processo, ele já está vinculado à psicosfera do lar, principalmente, conforme esclarece André Luiz, há uma enxertia psíquica entre mãe
e o futuro filho. E então a presença desse espírito reencarnante, ele vai polarizar o óvulo que está em desenvolvimento. Ele vai impregnar esse óvulo com as suas características vibratórias. Diríamos assim, uma linguagem mais poética. Ele vai impregnar este óvulo com o seu perfume individual. E no momento em que o folículo se rompe e libera o óvulo na trompa de Falópio, este óvulo passa a emitir uma sinalização química rigorosamente individual, particular. E em uma relação sexual de um homem sadio, ele deposita na câmara pré-uterina entre 350 e 500 milhões de espermatozoides. E todos eles começam uma corrida. E quando chegam à zona pelúcida do óvulo, não chega uma, chegam centenas, milhares. Mas, entretanto, somente um, aquele que guarda afinidade vibratória para atender às necessidades do reencarnante, porque não existem duas células iguais. Cada uma tem a sua individualidade também. Então, somente aquele que está em estado de afinidade com o óvulo já impregnado das qualidades do reencarnante é que consegue decodificar essa mensagem que o óvulo emite. E ele então libera da sua cabecinha chamadas enzimas demolidoras, que irão abrir passagem para que ele possa penetrar, juntarem-se os dois pronúcleos e dar o start da vida. Então essa individualidade está marcada biologicamente desde o início. Mas vamos lá em uma matéria da internet, guiadobebê.ol.com.br, a vida emocional do feto. Ainda no útero, o feto recebe influências que poderão marcar sua vida para sempre. A visão que se tinha de que o útero era um lugar silencioso, um verdadeiro paraíso, onde os ruídos externos não chegavam até ele, que o feto era um ser passivo, completamente independente, foi derrubada ante o desenvolvimento tecnológico e psicanalítico. Inclusive sabe-se hoje que o feto adota estratégias especiais para ele não ser expulso, porque seria um corpo estranho dentro do corpo da mãe. Mas ele emite uma sinalização tal, à base de hormônios e neurotransmissores, que ele acaba enganando o sistema imunológico da mãe. É o que a doutora Marlene Nobre chama de um acordo tácito entre o filho e a mãe. O doutor Thomas Verne, ele vai nos dizer o seguinte: o doutor Thomas Verne é um psiquiatra canadense que enveredou por esta área da psicologia pré-natal. E ele escreve uma obra que é fascinante, que se chama A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Então ele diz: os primeiros indícios do cérebro surgem com a aparência do suco neural ao longo do embrião em crescimento, mas ainda minúsculo, cerca de 17 dias depois da concepção. Então nós poderíamos dizer que já aos 17 dias, o feto já está fazendo o gerenciamento de todos os seus processos fisiológicos. E ele continua: no mínimo 50 mil células são produzidas durante cada segundo de vida intrauterina. Mas ele faz uma advertência: mas essa explosão de vida pode ser amplamente prejudicada a depender do clima emocional do lar. Fiquei imaginando, parece até o Emmanuel que está escrevendo, a depender do clima emocional do lar. Mas ele continua:
Aos 28 dias, quando o embrião mede 6 milímetros, as 3 partes primárias do cérebro já estão formadas. Mas ele, continuando, escreve algo extraordinário. Mas o embrião começa a registrar e a reagir a eventos de nível celular a partir do momento da concepção. Em que momento a alma se une ao corpo? A questão 344 do Livro dos Espíritos. No momento da concepção. Então está aqui a ciência demonstrando, provando claramente. Não através de um chute, não através de ideias pegas ao vento, mas através de experiências de laboratório, é que o Dr. Thomas Verne vai chegar a esta conclusão. Posso escolher as características do meu bebê? Às vezes nós queremos impor determinadas condições. Às vezes a gente pergunta ao casal grávido: escuta, o filho que vocês estão esperando é menino ou é menina? Para mim tanto faz, pode ser menino ou menina, desde que venha com saúde. Não é assim que a gente fala? Não é esse o nosso mau costume? O nosso olhar é uma perspectiva equivocada, não é essa? E então a gente começa a perguntar: escuta, será que vocês estão querendo um bebê ou um bibelô? Porque o bibelô a gente bota lá na estante, brinca na hora que quer, quando não quer joga para lá, deixa no chão. É assim às vezes que nós agimos. O que nós pretendemos? Certa feita nós visitamos um casal em uma condição tão difícil, a mãe com câncer no seio, o pai havia tomado um tombo da escada, um pedreiro lá da roça, semi-analfabeto, e eles têm uma menina que já está com seus 45 anos, por aí assim, que nasceu cega, surda, muda. É um monstro do ponto de vista médico. E aquela menina às vezes grita durante 36, 48 horas, quando ela tira para gritar, é o tempo todo. E evidente, aquilo incomoda a qualquer um de nós, porque é muito difícil ver o sofrimento alheio. Às vezes a gente prefere que fosse na gente, porque dá tanta aflição às vezes, né? E a gente até desequilibra. Aí fomos lá naquela casa de roça, fomos lá para o terreiro, para o quintal, e vamos conversando com o pai, e lá pelas tantas, até por impulso, eu disse: mas pai, que cruz pesadíssima você carrega, hein? E ele disse: por causa da menina? Eu falei: é muito difícil, né? Ele falou assim: nada disso, esta menina é a alegria da nossa casa. Eu fico a imaginar o que seria da minha família sem essa menina. Nós não iríamos encontrar propósitos para viver, razão para viver. E então vamos descobrir o que é realmente o amor. Oportunamente Allan Kardec vai interrogar: os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. E nós vamos ver lá na questão 582 também do Livro dos Espíritos sobre a missão, a tarefa da paternidade, que está envolvida em um clima de grande responsabilidade. O caso Shirley é um caso que ilustra muito bem o propósito deste trabalho de hoje. Foi um caso publicado na Revista Internacional de Espiritismo em 2013. Então começa a história falando de João e Maria, que são nomes fictícios, porque a doutrina espírita sabe respeitar as individualidades, sabe respeitar a pessoa humana. Aqui, por exemplo, não tem diva, não é? Tem, André, diva, departamento de investigação da vida alheia? Não tem.
Então não tem esse departamento dentro do Espiritismo. Então começa falando o caso de João e Maria. Então o casal grávido, aguardaram aquela criança com tanta ansiedade, com tanto carinho, com tanto amor. Agora estão indo para o hospital para chegar ao final do processo. Nasce a criança, é um anencéfalo, que daí a poucas horas desencarna. O casal volta para casa extremamente frustrado, porque aguardaram com tanto carinho, com tanta ansiedade aquela criança, e ela mal chegou e voltou novamente. Mas como eram espíritas, trabalhavam na reunião mediúnica, em breve conseguiram superar aqueles momentos de tristeza e deram continuidade à vida. 2 anos se passaram. E então na reunião mediúnica, o diretor da reunião informou: tem uma criança aí querendo falar. E pediu aos médiuns que desse passagem à mensagem da criança. Então manifestou-se aquela entidade e disse: eu venho aqui, amparado pelo vovô, por amigos espirituais, venho aqui para agradecer papai e mamãe. Mas quem é seu pai e sua mãe? É João e Maria. Eu venho agradecer a eles por aqueles 9 meses de convivência fraterna, de diálogos estimulantes, animadores, as conversas, as músicas, a ternura, o carinho com que me envolveram. O culto do Evangelho no lar proporcionou-me uma verdadeira cirurgia perispiritual, porque eu venho de um passado extremamente infeliz, mas graças a papai e mamãe, graças a esse abençoado culto do Evangelho no lar, eu pude realizar uma cirurgia perispiritual. E como os seus médios são muito grandes, fui autorizada a informar a eles que em breve eu estarei de volta. E realmente, passado algum tempo, Maria e João engravidaram-se novamente. E em breve tempo, nascia Shirley, a garotinha de olhos vivazes, já perfeita, havia realizado a cirurgia. Ela nascera no encéfalo da outra vez, naturalmente deve ter vindo de um suicídio, algum caminho equivocado que foi tomado. Então este Evangelho em nosso lar tem um papel extraordinário, não só sobre os adultos, mas também sobre os bebês, sobre aqueles que estão prontos a nascer. Pergunte aos médiuns: qual é a maior frequência espiritual nas reuniões de evangelização? São de pais e mães que faliram em suas missões. Podem observar os videntes, que ali são pais e mães que faliram, a grande maioria que está na reunião de evangelização. Então perguntaram ao Chico qual era a importância do Evangelho em nossa vida. E o Chico respondeu: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. E sem dúvida, o Evangelho, diz Emmanuel, é a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. De que forma? Fazendo despertar essas leis que estão adormecidas em nossa consciência. Mas existe também as situações diferentes da Shirley. A doutora Miri Secher, que é uma psicanalista francesa que se dedica à escuta psicanalítica dos recém-nascidos. Gente, mas aí o cara já está exagerando. Escuta psicanalítica dos recém-nascidos? Sim, perfeitamente. O bebê fala, o feto fala, através da hegemonia da face, através do seu gestual, ele transmite as suas mensagens. Nós, às vezes, que somos tão grosseiros e que não conseguimos detectar. Quantas vezes nós já fomos testemunha, a mãe está aqui na frente, o seu bebê chora lá na sacada,
e ela daqui sabe se ele está com dor de barriga, se ele está com xixi, se ele está com dor de ouvido, se está com dor na barriga, claramente se ele está com fome. Aí diz a sabedoria popular: mas é o instinto de mãe, é a sensibilidade feminina, é outro caso. Por isso é que as mulheres são superiores, é por isso. E já perceberam que o único caminho para o homem vir à terra é através da mulher? Se Jesus é o caminho único para o céu, a mulher é o único caminho para o homem chegar à terra. Então por isso é que elas são superiores. Mas então a doutora Miriam, ela narra nesse livro Palavras para Nascer, ela narra o caso Léia e Sofia. Era uma gravidez gemelar. E a Sofia tinha uma má formação congênita tal, que a julgamento dos médicos, a sua vida no plano físico era inviável. Aconselharam os pais a realizarem um aborto. Então foi aplicada uma injeção intraútero, já no final da gravidez, e 10 dias depois foi realizada a cesariana. Então tiraram a Léia e tiraram o cadáver da Sofia. Só que a Léia teve um ressentimento muito grande, ficou extremamente traumatizada com o acontecimento. E ela se recusava à alimentação. Ela queria morrer. Ela estava de luto. A sua irmã morreu, ela queria morrer também. Mesmo que a alimentação fosse dada forçada, ela regurgitava o alimento. Então foi levada para a UTI, já em estado muito difícil, quando então chamaram a doutora Miriam para conversar com ela. E a doutora Miriam, naturalmente aplicando as técnicas, né, psicológicas, começou a conversar com ela. Léia, minha filha, a sua irmã só veio até aqui para te trazer, mas uma vez que ela já te entregou para nós, ela voltou. Ela tem outras coisas para fazer, mas nós queremos você, queremos te abraçar, queremos te envolver com o nosso coração, com o nosso amor. Você vai ser uma mulher de grande valor na terra. Venha para nós, Léia. E daí a poucos dias de diálogo, a Léia começou a alimentação, saiu da UTI para viver uma vida de plenitude. Então, amigos, a gente vê aí o contrário, a arbitrariedade humana com relação à obra da criação. Kardec vai questionar lá na 360: será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E a resposta dos espíritos é uma resposta dura, uma resposta séria. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Gostei principalmente da última frase. E ninguém é chamado para ser o seu juiz. O caso Cristina é narrado pelo Dr. Peter Freyberg, da Universidade de Uppsala, na Suécia. A Cristina é um bebê que nasceu perfeito, normal. Mas a Cristina tinha uma particularidade: mamava em qualquer mulher, mamava na mamadeira, mas não mamava na sua mãe. E nós colocamos ali uma mãe de leite, uma mulher negra, porque a minha mãe de leite é uma mulher negra, baixinha, gordinha, um show de fofura, um amor de pessoa, a quem peço sempre a Deus que a abençoe, porque ela é culpada desse papagaio estar aqui falando hoje, não é mesmo? Mas então, a Cristina mamava em todo mundo, mas não mamava na mãe. Dr. Peter chamou: mãe, por que a menina não mama na senhora? E a gente, quando tem culpa, a gente começa a dar aquelas desculpas esfarrapadas, aquela cara amarela. Não sei, doutor,
Mãe, espera lá, nós estamos tratando da vida da sua filha. Vamos conversar com seriedade. A senhora desejava criança? É, doutor, na realidade eu não desejava. Eu conservei por causa do meu marido. Mas a Cristina não se deixou enganar. Ela conhecia perfeitamente os propósitos de sua mãe, que queria assassiná-la. Então é por isso que ela se recusava a manter qualquer ligação emocional com a sua mãe. Jérôme Lejeune, que é o descobridor da síndrome de Down, a trissomia cromossômica 21, certa feita ele estava discutindo na TV francesa com Jérôme Lejeune, com Jacques Monod, que era um bioquímico. E lá pelas tantas, o Lejeune, um defensor da vida, o Monod, um defensor do aborto. E lá pelas tantas da discussão, então Lejeune propôs uma pergunta. Doutor, eu quero só te fazer uma pergunta para nós encerrarmos o assunto. Tem uma mãe que é tuberculosa, o pai é sifilítico, eles tiveram 4 filhos, o primeiro nasceu surdo-mudo, o segundo nasceu cego, o terceiro nasceu tuberculoso e o quarto morreu assim que nasceu, e agora a mãe está grávida novamente. O que o senhor faria? Não titubearia, realizaria o aborto imediatamente. Pois é, doutor, se dependesse então do Senhor, nós não teríamos a bênção de Beethoven na terra, que veio trazer do plano celeste a harmonia da música, que nos deixa a todos embevecidos, que movimenta a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos. Se nós não tivéssemos, não teríamos isso. Se dependesse do Senhor, nós não teríamos essa condição na terra. Então, conforme dissemos, a criança nasce com o corpo que necessita e não com aquele que nós queremos. Esta é a realidade. Então aqui está a capa do livro do Dr. Thomas Verne, e ele vai nos dizer: a ideia que uma mãe faz da criança que carrega dentro de si é de suma importância. Seus pensamentos, seu amor por esta criança não nascida, ou sua rejeição, ou ainda a ambivalência, determinam a profundidade, a amplidão e a capacidade emocional desta criança no futuro. Sem dúvida, vai estabelecer inclusive o seu estado de saúde. Quando nós lemos Moléculas da Emoção, da doutora Candace Pert, quando ela fala das nossas emoções a influenciar todo o nosso corpo, se nós estamos com as emoções em desequilíbrio, naturalmente estamos enviando, a mente envia mensagens totalmente desorganizadas para as nossas células, através dos chamados neuropeptídeos. Então, se a nossa criança nasce em estado emocional desequilibrado, o seu estado de saúde será lamentável. Então, todos aqueles que trabalham na área da psicologia pré-natal, seja a professora Mônica Lukesch, da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, Dr. Gerhard Rothmann, da Áustria, Joana Williain, no Brasil, José Raimundo Lippe, professor de psiquiatria e de psicologia para a infância e juventude da Universidade Federal de Minas Gerais, Rosemary Zago, que é uma psicóloga brasileira, Eleanor Luzes com o seu projeto extraordinário Vida Bem-vinda, e tantos outros que trabalham nesta área, são unânimes em afirmar que a atitude da mãe tem uma importância primordial sobre o equilíbrio emocional do ser que vai nascer. Mães que rejeitam têm filhos inseguros, frágeis do ponto de vista físico e emocional e que adoecem com maior frequência. Até o sistema imunológico da criança chega
deficiente e incapaz de protegê-la. As crianças rejeitadas, em geral, sofrem de depressão, têm ideias maníaco-depressivas, pensam constantemente no suicídio. Nós estávamos conversando com um amigo sobre essa questão, e ele então nos disse: agora eu entendi por que a minha filha, desde pequenininha, ela só fala em morte, ela só fala em suicídio. É porque ela foi rejeitada no ventre materno. Ela é uma filha adotiva, nós a trouxemos para a nossa casa com poucos dias de nascida. Mas logo que ela começou a falar, ela só falava em morte. E falava que ia pular da sacada do apartamento onde nós morávamos. Foi necessário tomar medidas de proteção especial para aquela criança. Ela agora está com 34 anos, já é casada, é mãe de 2 filhos, mas ainda a ideia do suicídio ainda não a abandonou. Então, quando nós vemos tantos assuntos, tantas propagandas, tantos trabalhos em torno desse tema suicídio, é preciso também meditar sobre os processos das gravidezes. Essa gravidez foi desejada? Ou veio de uma forma indiferente, que é a mesma coisa? A indiferença também é algo terrível para a criança que vai nascer. Os problemas do parto, como é que foi esse parto? Porque o parto é o assunto para uma palestra nova, porque é um assunto muito amplo, porque vai trabalhar a psicologia da mãe, do pai e também do nasciturno. É assunto muito amplo. Então são questões para nós refletirmos. Como proceder durante a gravidez? Desde o planejamento. Apurar o enxoval dos sentimentos é primordial. Culto do Evangelho no lar como regra científica, como norma para que possamos atingir o estado de saúde integral. Esforço para manter a harmonia. Gente, nós ainda estamos muito naquela condição semelhante aos porcos espinhos. Quando um encosta no outro, aquele problema espeta. Um espeta o outro e o outro espeta um. Então, pelo menos nesse período da gravidez, nesse período que a criança começa a dar os seus primeiros passos, vamos tomar de uma tesourinha caprichosa, vamos parar as pontas dos espinhos, né, para pelo menos manter um pouco da harmonia dentro do lar. E inclusive, esse culto do Evangelho no lar, ele criará circuitos neurológicos que nunca mais deixarão de existir ao longo da vida. Essa criança que chega do mundo espiritual, que traz um conhecimento grandioso do mundo espiritual, nós podemos observar que as crianças, pelo menos até os 7 anos de idade, elas têm uma ligação muito forte com o mundo espiritual. E o cérebro nasce preparado para todos os circuitos, mas chega um determinado momento, aqueles que não são utilizados são cortados, são podados. É a chamada apoptose. Os neurônios que não estão trabalhando são descartados naturalmente. E quando nós criamos o circuito neurológico do Evangelho, ele irá se fixar de uma forma definitiva. Quando chega a época da puberdade, da adolescência, justamente quando a glândula pineal começa a acordar as nossas lembranças, as nossas paixões do passado, esta base moral estará consolidada. Então, o nosso neném pode até fazer algumas coisas de errado, mas as lições estarão gravadas imortalmente na sua consciência, e elas não terão a mesma amplitude daqueles que não tiveram esta educação. O passeio do casal
Gente, gravidez não é doença. Inclusive a mãe tem que sair, mostrar novas paisagens para o seu neném. Ele irá perceber, ela irá se movimentar, e esse movimento se constitui num exercício e tudo facilitará até o processo do parto. O passeio acompanhado do esposo, do pai, porque o pai é o apoio para a mãe e também para o bebê. Música suave. Um dia passei perto de uma televisão e estava lá uma atriz com uma barriga desse tamanho sambando. Era desfile de carnaval e tinha uma repórter entrevistando e perguntou: mas você está sambando com esse barrigão todo, seu neném não acha ruim não? Não, minha filha, ele está adorando porque ele está sambando junto comigo. E eu pensei, coitadinho, ele está pulando de aflição para ver se aparece alguém para socorrê-lo. Porque o neném detesta batucada, detesta samba, foguete, tambor. Ele detesta isso. Ele gosta de música suave, que dá tranquilidade. Verde, por exemplo. É isso que ele gosta, que traz tranquilidade para ele, segurança. Vocês já perceberam que mesmo nós adultos, quando passa aí uma bateria com aquele som estridente, até nós ficamos desequilibrados? Você sente, parece que tem alguma coisa até te perseguindo, dá essa impressão. É uma reação psicológica que acontece com todos nós. Selecionar os filmes, isso é muito importante, gente. Estava conversando com um amigo meu e ele me disse: rapaz, mas é interessante o meu menino. Mas por quê? Ué, ele já estava falando e tal, e eu perguntei: o que você quer ganhar de presente de aniversário? Ah, papai, eu quero um revólver. Um revolvinho. Estranho, né? O que você acha disso? Então nós ficamos quietos, desviamos o assunto, porque se você responder na mesma hora, ele já está armado psicologicamente, né? Você tem que esperar ele se desarmar. Aí vamos conversar de futebol, vamos conversar de trabalho. Quando ele estava distraído, aí, vocês gostam de filme na sua casa? Ah, a gente gosta. Eu e a minha esposa, nós adoramos filme de ação, Guerra nas Estrelas, filme de suspense, que deixa a gente com os cabelos arrepiados. A gente gosta daqueles. Falei: então agora já entendi porque que o seu neném queria um revolvinho. Qual é a mensagem que ele recebeu? Que para viver na terra é preciso ter revólver. Quem não tem revólver morre. Então por isso é que ele queria um revólver. Historinhas para o bebê. Isso está claramente demonstrado através de múltiplas experiências, inclusive aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso, né? Que as historinhas para os bebês, o som do batimento cardíaco da mãe, acalma as crianças. Nós contando historinhas, já imaginou que imagem terna é aquela do pai, coladinho à barriga da mamãe, contando historinhas para o seu bebê? O tempo do machismo já acabou, hein, gente? Passou, é do século passado. Agora são trabalhos compartilhados. Nada desse negócio, isso é frescura, nada disso. O homem que é homem um homem carinhoso, um homem atencioso. Sim, esse é o verdadeiro homem. Ele contando historinhas para o seu bebê. Quando nascemos, quando chegamos aqui, há muitos desafios a serem enfrentados, porque temos que readaptar a vida no mundo da matéria, e isso geralmente traz muitos desconfortos, traz insegurança. E quando começamos a repetir as historinhas que ele ouvia ainda no ventre materno, ele se anima, ele se sente seguro, e então o seu processo de adaptação torna-se muito mais fácil. O diálogo com o bebê, estimulá-lo, é isso mesmo, transmitir mensagens de otimismo para o nosso filho, porque ele vai enfrentar os desafios que a vida propõe a todos nós no processo evolutivo. O pai deve sempre acompanhar o parto, inclusive para se prevenir dos abusos que acontecem. Pesquisem na internet abusos do parto.
vocês ficarão estarrecidos com aquilo que nós vemos, com as notícias que recebemos. Então, meus amigos, são medidas mínimas para que nós possamos cumprir nesse processo da gravidez, no processo dos nossos filhos, cumprindo a nossa missão, a nossa tarefa na patermaternidade. 5 minutos, né? 5 minutos para as perguntas.